Olá e sejam bem-vindos a mais um Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. Eu sou a Joana Bueno, estamos de volta aos estúdios do OneFootball em Berlim, de volta ao YouTube, e hoje eu tô acompanhada do Léo Urnauer. Olá, gente. E do Ian Gastin. E aí, pessoal? E vamos comentar sobre Paris Saint-Germain, que já ganhou um título, que não vale muito, mas é título. Neymar voltou, United líder da Premier League, Bayern de Munique não muito bem. Mas eu queria começar com um quadro novo da gente eleger quem foi o melhor, ou quem foram os melhores brasileiros na Europa na rodada, dessa meio de semana, do fim de semana, dos últimos dias. Quem vocês acham que foram os melhores e os piores também? Eu vou passar essa bola pro Ian, então começa aí, que eu tô na dúvida nos meus. Olha, eu ia fazer uma menção honrosa aqui ao Lucas Paquetá, mas como a gente sempre fala dele, eu vou trocar o jogador do Lyon. Eu vou de Thiago Mendes, porque ele fez a partida número 50 pelo Lyon esse final de semana e foi um partidaço contra o Rennes. Quase não errou passes, foi um dos melhores em campo, então acho que eu vou de Thiago Mendes como destaque brasileiro. A gente andou cornetando um pouquinho o Thiago Mendes no fim do ano, acho que ele ouviu e resolveu jogar bola, porque ele jogou muita bola no fim de semana. Sim, é que ele ficou marcado, né, pelaquela falta criminosa no Neymar, né? Mas ele é um jogador leal, assim, acho que foi um lance isolado e ele tem tido participações excelentes com a camisa do Lyon. Se eu não me engano, ainda não perdeu com ele em campo e é o líder de desarmes da equipe. Eu estava em dúvida entre o Thiago Mendes e o Antony, mas como você falou do Thiago Mendes, eu vou eleger o Antony, que também jogou muito contra o PSV. Na verdade, o Ajax empatou, ele até errou. O segundo jogo do PSV foi uma falha dele no meio de campo, mas o segundo, depois ele sim, comeu a bola, o segundo gol do Ajax, o gol de empate foi dele, e para mim foi o melhor em campo. Eu vou eleger um brasileiro naturalizado espanhol. Para mim, o meu brasileiro da semana é o Thiago Alcântara do Liverpool. Que voltou de lesão e está jogando muito, né? Já nos últimos 2 jogos ele foi o melhor em campo da equipe. E acho que, né, finalmente está conseguindo corresponder com a expectativa que a gente esperava, né? Tomara que ele tenha uma sequência de jogos, né? O problema dele é lesão, né? Exatamente, né? Então, mas foi uma grande contratação do Liverpool, todo mundo esperava bastante, se lesionou, né? E que é o karma dele, né? O karma do Thiago. Mas agora vamos ver se ele engrena, né? Faz uma sequência boa. Aí tem jogo contra o United no fim de semana, então ele vai ser meu brasileiro espanhol da semana. E quem vai ser o flop? Quem é o pior da semana pra você? Olha, eu vou dar uma corneteada aqui no Pedrinho, né, que levou uma bronca do Jorge Jesus, que disse que ele parecia um passarinho e ficava sempre no chão. Eu não consegui entender muito bem essa associação, né, porque o passarinho voa, né, exatamente. Jorge Jesus, a gente dá um desconto. De repente, lá em Portugal, né, os passarinhos, eles ficam bastante no chão, mas... Pedrinho não encontrou seu futebol em Portugal ainda, né? Eu acho que o jogador que quando surgiu no Corinthians a gente colocava muita expectativa, né? Mas ele tem uma questão, acho que física, talvez, que atrapalhe ele, né? Pra mim, esse é um ponto que pode ser chave pra ele mudar esse rótulo, né? Mesmo antes dele ir pro Benfica, né? Ele já tinha se envolvido numa polêmica com o Jorge Jesus, que o Jorge Jesus deu umas declarações, né, meio ruins a respeito do futebol dele. Então, eu acho que é um cara que, né? Tô aqui criticando ele, mas eu acho que ele tem potencial pra virar, né? Pra conseguir... subir na carreira, né, se ele conseguir superar essa parte física. Sim, acho que se for comparar ele com um bicho, eu usaria uma expressão lá da minha terra, que é filé de borboleta, que é muito magrinho, né? Então... Aliás, Luxemburgo já chamou Neymar de filé de borboleta em 2009, mas vocês lembram dessa entrevista? Mas ele meio que era mesmo, né? Quando ele era mais novo, ele era bem magricelo. O meu pior da semana vai pro Douglas Costa, que a gente até comentava que não jogava muito pelo Bayern, mas foi titular contra o Borussia Mönchengladbach, perdeu, não fez muita coisa, inclusive, em campo, foi substituído, e aí depois começou no banco na partida da Copa da Alemanha, mas entrou em campo depois e fez o quê? Perdeu de novo. Eu gosto muito do futebol do Douglas Costa, eu acho ele muito rápido, eu acho ele muito talentoso no drible, no carregar a bola. Acho até que na Copa de 2018 ele entrava e mudava completamente o jogo da seleção brasileira. Fez uma excelente primeira passagem pelo Bayern, mas assim, ainda nessa segunda não tá me convencendo muito. Eu espero mais dele. Eu acho que também ele é um cara que tem um problema físico muito sério, né? Porque futebol, bola no pé ele tem, jogou no Bayern de Munique, jogou na Juventus, foi titular nos 2 clubes, mas ele sempre sofreu com bastante lesão, né? Na Juventus principalmente, né? Exato, na Copa também ele sofreu com essa parte física, assim, então eu acho que é outro jogador que podia, né, tá num patamar um pouco acima, ter uma carreira acima do que ele tem, né, que já é uma carreira excelente, mas ele poderia ser mais lembrado caso não fosse essa parte física, né? Mas enfim, também a situação dele no Bayern é difícil, né? Ele compete com o Sané, a concorrência é grande. Dá um descontinho, não? Dá pra dar um desconto? Vamos dar um descontinho, Quem é o seu flop da semana?
O meu flop é o Pedrinho. Ian, quem é o seu flop da semana? O meu flop é levemente polêmico, porque eu coloquei aqui o Lucas Moura. Assim, ele, né, jogou pela Copa da Inglaterra, né, fez um partidaço, meteu um golaço de falta, deu assistência. Então, quando todo mundo achava que ele ia, né, não, agora ele vai voltar a jogar pelo Tottenham na Premier League, o que aconteceu? Não jogou. Então, assim... Mas o Lucas Moura, ele virou o jogador do time B, né? Ele virou o jogador da Copa da Liga. Ele e o Carlos Vinícius jogam na Copa da Liga só. Tudo bem, a gente tem Kane, tem Son, que está numa fase excepcional, tem uma concorrência pesada ali no Tottenham, mas era para ele estar ganhando um espaço maior ali, eu acho. Todo mundo esperava, né, mais dele no Tottenham, especialmente depois da última temporada, né? É um grande mistério, né, o porquê dele não conseguir engrenar, né? Eu realmente não entendo, porque ele joga bem, ele é um cara com explosão, com drible, finaliza bem, né? Teve uns momentos chave na carreira, assim, muito bons, né? Eu acho que muitas vezes ele joga fora de posição também. Ele é um cara que... A gente falou isso no último Exatamente. E aí, assim, centroavante não é a dele, meio-campista também não é a dele, assim, meio do meio mesmo, né? Armador no centro também não é a dele. Ele é aquele segundo atacante, né? Quando o Brasil jogava anos 90 lá, dois atacantes, Bebeto e Romário, Ronaldo e Rivaldo, né? Não tô comparando o Lucas Moura com esses caras, mas, né? É bom sempre falar, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai me cornetear, Mas aí falta o Mourinho entender um pouco isso, né? Porque eu acho que o Mourinho não entendeu onde ele joga ainda. Mas quais os times hoje no mundo que jogam com dois atacantes, né? É difícil. Por isso que o Inter de Milão é um que me vem na cabeça, tem alguns. Mas acaba que ele fica... Mas também são dois atacantes de peso. Exatamente. Também não teria espaço lá. Ia ser relegado a time B, de qualquer maneira. Pois é, vamos guardar essas cornetadas pro próximo, vamos ver se de repente a gente fala outras coisas sobre o Lucas Moura, sobre o Douglas Costa no próximo episódio. Vamos passar agora para Paris Saint-Germain, que começou essa semana com um título. Tudo bem, Supercopa da França, não vale muita coisa, mas é o primeiro título do Maurício Pochettino. E Neymar voltou a jogar depois de um mês e jogou, assim, muita bola. Mesmo caçado em campo, né? Porque ele apanhou nesse jogo, ele já é eu caçado. Eu queria levantar uma questão antes da gente passar por essa parte do título e falar do Pochettino e dessas mudanças, que eu acho que a Ligue 1, de uma maneira geral, a própria Federação Francesa, não sei, né, mas devia ter alguma atitude para coibir, assim, proteger o Neymar, porque ele é a grande estrela do campeonato, né? E ele tá se machucando toda hora porque o pessoal exagera na falta, exagera na pancada, né? E daí a gente vai inverter a lógica, né? Dizer que o cara também, ele, né, fica fazendo drible, fica fazendo firula, mas... Pô, esse é o objetivo do futebol, mas o que a gente espera do Neymar? Olha o que aconteceu ontem, né? Ele foi agarrado pela cabeça. Exatamente, cara. Eu acho assim, a gente até corneta bastante o Neymar, né? De que ele é cai-cai, que ele é dramático, que ele rola. Mas faz parte do show dele, né? Que ele exagera mesmo, a gente sabe que ele exagera, mas ontem não teve exagero nenhum, assim. Toda vez que ele pegava na bola, ele tomava uma rasteira, ele tomava uma pancada. Essa de agarrar ele pela cabeça, gente. Pegar ele com as duas mãos pela cabeça, cara. Aí não dá. Né? E depois ele postou uma mensagem tirando onda, né, com o Álvaro Gonzalez aquele meme lá do TikTok, né? Exatamente. Coisa boa ver o Neymar. Mas quando feliz, ele conseguia né? passar pela falta, jogou bem. Nem parecia que tava um mês... Jogou bem, aberto pela esquerda, né? Uma posição diferente que ele vinha jogando com o Tuchel, né? Que ele estava mais centralizado. Então, acho que foi uma coisa interessante de ver ele jogar numa posição que ele rende bem, assim, indica, acho que um caminho que, de repente, o Pochettino pode ter na cabeça de uma ideia que ele tem para o PSG. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Eu ainda não vou superar o fato de que o Tuchel escalou ele como quase um falso 9 na final da Liga dos Campeões, né? Jogando de costa pro gol. Mas também o PSG tava mal, né? Era Neymar carregando o time nas costas. Né? Mas assim... Mbappé mal fisicamente. Mas a gente já viu um PSG diferente com esse Pochettino? Acho muito cedo. O que eu percebi nesse último jogo foi justamente isso. O Neymar numa posição jogando mais aberto. Mas assim, acho que ainda não tem aquela intensidade que a gente sabe que o Pochettino gosta de implementar nos times dele. Mas assim, começar, né, com um título nas primeiras semanas de trabalho uma coisa muito boa. E é o primeiro título na carreira dele também, né, se eu não me engano. Sim. Acho que o primeiro título da carreira dele. Tottenham, né? E então acabou piada, né? Na Inglaterra o pessoal tirava muita onda. Acho que até teve um troféu que ele ganhou de melhor treinador do mês. Mas o Tottenham continua sem ganhar nada. Exatamente, que daí ele mostrou assim, finalmente agora eu tenho uma taça, né, e tal. Ele deu uma brincada, né? Mas que bom, né? Porque é um técnico que sempre se mostrou muito talentoso aí. E, né, tomara que seja o primeiro de muitos, na verdade, né?
O que eu reparei no Paris Saint-Germain nos últimos jogos, e principalmente ontem, foi que o ataque, e principalmente o Neymar, o Mbappé, o Di Maria, aqueles caras que ficavam mais pra frente, voltavam quando o time perdia a bola. Que eu achava que era uma grande deficiência do time do Tuchel, que era exatamente isso, perdia a bola e tomava um contra-ataque, tomava um gol, ou não tinha intensidade pra recuperar, perdia a bola e aqueles caras ficavam ali na frente. Tudo bem que a gente não vai querer que o Neymar e o Mbappé marquem, que eles estejam meio campo, que eles estejam volantes. Mas tem que voltar para botar uma pressão, para recuperar o meio de campo. E eu reparei eles voltando um pouco mais, assim. Achei que o time estava talvez um pouco mais motivado. Desculpa, vai lá. Era só pra, falando dessas mudanças, e também uma coisa interessante de ver foi o Icardi voltando a jogar bem, né? Que era um cara que foi contratado com muita expectativa, o PSG investiu muito dinheiro nele, né? E tava devendo, né? E você vê, agora o Pochettino chegou, né? Os dois argentinos, e parece que deu uma liga ali, partidaço que ele fez. Eu não sei se de repente o Tuchel tinha algum problema com o Icardi, porque na verdade ele ficava sentado no banco e... Tudo bem, ele até passou um tempo machucado, né? Mas ele tava no banco... Ele tem problema com todo mundo, o Icardi, né? Acho que na real, de repente, o problema é o Icardi, né? Ele não tem problema com o Neymar, acho que eles são já melhores amigos. É perigoso isso aí pro Neymar, né? Perigoso, Neymar. Mas o Icardi realmente estava esquentando o banco direto do Paris Saint-Germain, teve uma oportunidade como titular e também jogou muito bem. Eu acho que ele tem como encaixar naquele ataque mesmo com essa concorrência que a gente tem, né? Que tem o Moise Kean também jogando bem, o Mbappé, o Neymar dispensa apresentação. O próprio Di Maria. Eu acho que o grande desafio desse esquema que o Pochettino vai armar é ele conseguir fazer um meio campo que compense essa falta de marcação que talvez o Neymar e o Mbappé tragam, né? Porque jogando com o Neymar e Mbappé sempre vai ter um centroavante para jogar junto, ou talvez um outro ponta e tal, e esse ponta teria que se sacrificar pelo time, né? Ou então jogar ali se defendendo um 4-4-2 com o Neymar e o Mbappé ficando mais à frente, mas aí não tem um centroavante, né? Então eu acho que ele vai jogar com o Neymar e com o Mbappé um de cada lado, um centroavante, né? E com um trio de meio campo ali que seja mais marcador, que consiga compensar isso, né? Uma coisa que acontece bastante no Liverpool, né? Apesar do Mané e do Salah também ajudarem bastante, o próprio Firmino, mas o trio de meio-campistas ele compensa bastante, né, esse caráter mais ofensivo, né? Eu só não sei se o PSG tem essas peças atualmente no elenco, né? A gente vem discutindo isso, né? Um elenco desequilibrado e... Assim, o Danilo Pereira, não sei, pode fazer uma diferença nesse meio campo? Não sei, eu não sei se eu... Acho que eles precisam se mexer um pouquinho na janela de transferências, se não agora no inverno, no verão, com certeza. E aí o Pochettino começa uma temporada do zero com um elenco, né, que ele trabalha. Ele montou, né, que ele planejou, exatamente. Aproveita que traz um zagueiro também, né, que tá faltando aí depois da saída do Thiago Silva. Pô, mas o Marquinhos tá jogando bem, né, toda semana. Jogando por dois. É porque ele tem que jogar por dois, né? Pô, virou capitão, tá jogando bem, assumiu, assim, a responsabilidade. Um líder, né? Eu ainda tenho um leve preconceito, assim, dizer com ele por causa da altura, né? Eu sou um pouco saudosista, assim, gosto do zagueiro grande. Ele não começou muito na zaga, né? Ele jogava um pouco no meio de campo. Quer dizer, ele até joga de vez em quando no meio de campo, né? Mas ele realmente não é o melhor cara para defender um escanteio. Sim. Mas acho... Ele compensa com outras qualidades. Mas ele, inclusive, faz gol de cabeça de vez em quando. Ele não é muito alto, mas ele tem uma boa impulsão. Um dos melhores zagueiros do mundo, com certeza. Só dei uma cornetada leve, assim, no Marquinhos, mas... É uma questão pessoal que você não gosta de zagueiro baixo. Não, eu acho que é uma questão, assim, que é um asterisco pra ele, né? Eu acho que até o Tite já falou algumas vezes isso. Mas né? faz o trabalho dele ser ainda melhor. Ele ser um cara tão bom, mesmo sendo mais baixo do que talvez o atacante que esteja contra ele ou os companheiros de zaga. Eu acho que faz a gente apreciar o trabalho dele ainda mais. É um jogador versátil, né? Que pode trazer também outras opções, né? Assim, falar de seleção brasileira. Né? Começar a escalar ele no meio campo. Se você ainda não sabe, tem Paris Saint-Germain ao vivo nesse fim de semana, sábado, 5 da tarde, Angers e PSG, ao vivo e de graça, narração de Rob Porto, comentários de Mauro César Pereira, nossa grande transferência do OneFootball nesse mercado de inverno. Você pode assistir de graça no site ou no aplicativo, se você ainda não tem, baixa. Se você está assistindo no YouTube, tem o link na descrição. Não perca. E depois de Paris Saint-Germain, a gente vai falar agora de Bayern de Munique, que ao contrário do Paris Saint-Germain, tá decepcionando. Se o Paris Saint-Germain já venceu um título e tá jogando bem, a gente tem altas expectativas, o Bayern começou a temporada voando, na verdade, terminou a temporada voando e a gente apostava em Bayern para ganhar tudo, perdeu pro Borussia Mönchengladbach de virada. Num jogaço transmitido pelo OneFootball. E agora eliminado da Copa da Inglaterra por um time da segunda divisão. Tudo bem que ele é o líder da segunda divisão, que inclusive você assiste no OneFootball também, a segunda divisão alemã. Mas Holstein Kiel era para perder. O que aconteceu com o Bayern? Olha, não sei se entraram com o famoso salto alto, né?
Pode ser, é o caso. Então, eu acho que uma coisa que acontece com o Bayern é mais ou menos o que está acontecendo com o Flamengo hoje em dia, assim. Um time que massacrou adversários. Para tudo, que o Ian acabou de comparar o Bayern com o Flamengo. Não estou comparando. Isso aí você tá botando palavras na minha boca. Mas ele comparou a fase ruim fase. do Bayern com a fase ruim do Flamengo. Seria o Flamengo o Bayern do Brasil? Não, é que o que eu queria dizer é que, assim, você depois que passa por uma temporada onde você massacra adversários, é difícil você ter um treinador, não sei se é o papel do treinador, enfim, mas manter os jogadores focados. Sim. E você vê o Bayern jogando hoje em dia, assim, ele não é que esteja jogando mal, mas não tá mais aquela máquina. E você jogar um campeonato igual a Bundesliga, não existe jogo fácil, né? Então... Sim. Não, claro, tô só zoando contigo, mas o Guardiola, eu lembro que no livro dele, o primeiro que ele fala da temporada, aquela do Bayern, né? Ele diz que era muito difícil que ele conseguisse manter esse time num nível alto, a ponto de ganhar, né, tudo que ganhou, porque em 2013 eles também foram campeões de tudo, né, e daí na temporada seguinte o Guardiola chegou, porque eles tinham ganhado tudo, né, então, né, depois que tu ganha tudo é normal tu dar uma relaxada, né, o que aconteceu com o Flamengo, talvez, né, e eu acho que é uma explicação plausível para o que tá acontecendo com o Bayern, né. E ainda perdeu o Thiago, né. Exatamente. E tá com risco também jogador de perder essencial, o Alaba, né? Inclusive na última temporada, a meu ver, foi o melhor jogador do Bayern na última temporada. Tudo bem que o Lewandowski, mas... aqui no podcast, que o time do Liverpool era melhor que o do Bayern, né? E vocês me cornetearam. Eu fui corneteado, inclusive, nos comentários aqui, né? Quero saber se vocês mudaram de opinião, se... Né, o Liverpool também não anda comendo essa bola toda, não. Mas o Liverpool tem o desconto que tá com muito desfalco, né? Não tem zaga, tá? Esses dias jogou o Henderson e o Fabinho, né? Na zaga, dupla de zaga. Então... Mas o Fabinho na zaga eu acho melhor que muitos zagueiros. Isso que eu ia falar. Ele jogando de zagueiro aí, melhor que muita gente. Então... E a gente cornetou já o Douglas Costa, mas também não fez nada ontem, né? Entrou no segundo tempo e, inclusive, tomou um gol o Bayern depois que ele entrou. Tudo bem, não foi por culpa dele, obviamente, tomou um gol nos acréscimos, mas não vem correspondendo e, assim, vai voltar pro banco, provavelmente, né? Eu fiquei até um pouco surpreso na escalação, porque eu achava que o Bayern ia poupar mais, né? Mas, não sei. Acho que deixou o vexame maior ainda, né? Porque, beleza, é uma competição que os times normalmente não jogam com seus principais jogadores, só que você pegava a escalação do Bayern, era um jogo que provavelmente ele jogaria contra qualquer time da Bundesliga. E perder para um time da segunda divisão, assim, é para jogar pressão em cima do Hans Flick, né? Então talvez a gente pode ver aí uma movimentação no mercado aí em breve. O que vocês acham? Olha, não sei se seria uma boa pro Bayern trocar de técnico. Eu acho que tem essa explicação do elenco estar um pouco relaxado. Mas também é um ano muito atípico, né? Eu acho que tem muito a ver com o calendário. Tem muito a ver com o calendário. Não tem como fugir, né? Porque tá todo mundo oscilando, né? No Brasil, na Europa. O Bayern voltou voando depois da coronapausa, que meio que emendou com o início da temporada. Então, assim, se você for considerar isso, a gente já tá no final da temporada. Sim. Só que a gente ainda tem a segunda metade inteira pela frente. Então, esses caras voltaram voando, jogando um futebol muito intenso, e já é difícil você manter por uma temporada inteira esse nível de intensidade. Ainda mais se você não muda tanto o elenco. Apesar do Bayern ter um excelente banco, o Bayern tem um time titular. A gente vê claramente o time titular do Bayern. Tem outra coisa. A defesa do Bayern, a dupla de zaga, também não é lá, né? Já não era antes, mas aí eu acho que dava uma disfarçada, porque metia 8 gols no Barcelona e ninguém falava nada do Boateng e do Zuli. Mas assim, eu já corneto o Boateng já tem, muito tempo. Não, ele era um grande zagueiro lá 2014, 2015. Sim, mas já faz bastante tempo. Faz bastante tempo e tal. Então agora o Alaba saindo dizer também. Que depois que ele caiu de bunda na hora que o Messi driblou ele naquele jogo, que ele devia ter falado, gente, encerrei minha carreira, já deu, tô bem. Pegou bastante coisa, fez bastante dinheiro, campeão do mundo. Caiu de bunda, já deu. Eu lembro que quando completou, acho que 5 anos desse lance, né, ele postou no foi Twitter, recentemente agora, exatamente, fazendo uma piadinha e tal, que ele caiu de bunda mesmo, mas ele foi campeão do mundo e o Messi não. Então, o Messi preferiria ter sido campeão do mundo, né? Acho que entre dar um drible desse no Boateng e ter uma medalha de campeão do mundo em casa... Eu preferiria cair de bunda e ser campeão do mundo. Eu né? também. Com certeza. Ainda mais que você caiu de bunda contra o Messi, né? Então tá tudo bem. Eu caio até 2 vezes, velho. Uma promessa pro Cristiano Ronaldo, não tem... E além do Paris Saint-Germain, nesse fim de semana tem também Bayern ao vivo, como sempre, Bundesliga no OneFootball, Bayern e Freiburg, domingo, 11h30 da manhã. E além do Bayern, na rodada seguinte tem outro jogão, Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund, terça-feira, 4h30 da tarde, ao vivo, de graça, no OneFootball, em parceria com a Vebet. E além de ter um jogão, a gente tem também uma promoção que a gente vai dar início aqui no nosso episódio, que se você puder me ajudar aqui, Léo, um minutinho. Passar uma pro Ian aqui. Que eu quero.
tem camisa pra gente distribuir. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, camisa assinada pelo Renier, assinada pelo Paulinho, nossos craques brasileiros. É praticamente um Flamengo e Vasco aqui, né? E a gente vai distribuir, na verdade... Participem, porque daqui a pouco eu vou ficar com essa camisa. Não, essa aqui já é minha. Eu vou fazer a melhor. Essa aqui serve. Essa aí não ia servir em mim, mas essa aqui serve. Quem é do OneFootball não pode participar, não adianta pedir pro primo, não vou deixar. E, na verdade, a gente vai dar essa camisa para quem responder a seguinte pergunta. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, quem vai ganhar e por quê? E não é só responder a pergunta, tem que ser criativo. Não adianta dizer vai ganhar porque tem o Renier, vai ganhar porque o Paulinho é melhor do que o Renier. Posso começar respondendo, não vou participar da promoção, mas eu posso começar respondendo essa pergunta. Deixa eu só terminar o anúncio, porque para participar você tem que clicar no link que está na descrição no YouTube, na descrição aqui do vídeo no canal. Se você está assistindo esse episódio no Spotify ou em outra plataforma, vai no nosso canal do YouTube, que você vai ver lá o link, clica, participa e vamos ver, né? Porque, assim, vai ser jogão e, pô, uma promoção dessa... Dá para eu começar respondendo quem que vai ganhar? Quem vai ganhar? Eu tenho alguma chance de ganhar a camisa ou não? Não vale copiar a resposta do Léo também não, tá? Eu acho que vai dar Borussia Dortmund, né? No último jogo foi goleada. O Sancho voltou a jogar bem. Exatamente. O Haaland voltou. Não precisa nem falar, dispensa comentários. Camisa mais pesada, né? Vê se é mais pesada essa aqui ou a outra. Dá pra ver? A outra é maior, né? Então essa aqui é um pouquinho mais pesada. Mas eu acho que o Dortmund tá numa fase assim, tá numa crescente, né? Apesar do Leverkusen estar melhor na tabela. O Dortmund largou mal no campeonato, né? Então, exatamente. Mas eu acho que o Dortmund tem melhor time. Tá abaixo do Leverkusen na tabela. Mas o Leverkusen acho que perdeu os últimos 2 jogos, se não me engano, né? Ou deu uma desandada. Eu acho que o momento é mais do Dortmund, né? Tem um time melhor, né? Se analisar ali, botar no papel, como a gente disse, tem um time melhor. Então, né, a minha aposta é no óbvio, né? Mas eu também vou no óbvio também. Acho que o Dortmund tá num momento melhor do que o Leverkusen. O Leverkusen estava muito bem, chegou a liderar, né, a Bundesliga. Sim. Mas caiu e não tem um elenco tão recheado, com tantos talentos igual que o Dortmund tem. Então, acho que... Não querendo, né, desmerecer o Leverkusen, mas tipo... Haaland voltou, tem o Sancho, né? Tem o Reina que tá jogando bem também, o Marco Reus. Então nesse caso, né? A camisa do Leverkusen não vai pra ninguém, porque o Borussia Dortmund vai ganhar, eu vou pegar pra mim. Não, mas eu costumo sempre apostar nos underdog, né? Então acho que só pra ser diferente aqui, só pra discordar, vou de Leverkusen pra essa partida. Então demorou. No próximo episódio a gente vê quem ganhou e vê quem teve melhor palpite aqui. E bom, passando agora pra Premier League. Manchester United... líder da Premier League pela primeira vez desde 2013. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso. Desde 2013 que a gente não vê o Manchester United ainda mais na uma temporada ponta. como essa, né? Eliminado da Champions League. Pois de forma patética. E na verdade não tá jogando bem. Eu não acho que o Manchester United tá jogando bem, mas assim, o Manchester United não tá, mas o Bruno Fernandes tá. Eu acho que assim, o desempenho do United aí tá beirando 70%. Ele é um desempenho de campeão que nas últimas temporadas não foi um pouco acima disso o desempenho do campeão, né? O Liverpool e o City foram muito bem, mas normalmente o campeão na Premier League fica ali entre 75, 80, 70. Essa temporada tá um pouco abaixo, né? Afinal tá todo mundo oscilando, principalmente o City e o Liverpool. E acho que tem um mérito, assim, não um mérito, mas tem mais o demérito do City e do Liverpool que necessariamente o mérito do United. Exatamente. Sim, esse é o lance o segredo do United tá na ponta, é a instabilidade da competição. A gente já viu o Tottenham, a gente já viu o Southampton, na verdade os outros times não estarem fazendo o seu dever de casa. Sim, até tô olhando a tabela aqui, o United ele tomou mais gols que o Liverpool, né? Sendo que o Liverpool perdeu uma partida de 7, né? Aston Villa. Verdade. E fez menos gols também. Então, assim, o City tem um jogo a menos, né? Então pode também ultrapassar o Liverpool. Mas eu não sei, eu não acredito muito que o United possa conquistar esse título, porque tá um time meio capenga ainda. Você acha que tem vários bons valores, né? Eu tenho repetido isso aqui no podcast. Mas ainda precisa daquele ajuste. Acho que eles foram bem no mercado, conseguiram contratar um centroavante reserva ali, agora que tá titular também, que é o Cavani, né? Contrataram um lateral esquerdo que precisava, né? O Alex Telles, apesar de não estar jogando. Mais do que o mercado, precisava é o Pogba voltar a jogar bola. Exato. Eu acho que essa chave, isso é a chave do United, é o Pogba voltar a jogar futebol, que a gente viu do Pogba, sei lá, 5 anos atrás, e a gente não vê mais, né? Talvez na Copa do Mundo ele tenha jogado um pouquinho daquele futebol que a gente vê dele. É cara perninha mascaradinho ou não, hein? Podemos usar essa expressão pro Pogba? Eu acho que de repente o Mourinho até usava essa expressão pra ele quando o Mourinho treinava o Pogba, Fernando Diniz não? diria isso sobre o Pogba? Eu acho um pouquinho, assim. Acho que é um cara cracaço de futebol, que se tivesse, assim, um pouco mais de humildade, tava
Tava jogando mais bola, né? Porque todo muda técnico no United, ele tá sempre nesses rolos aí de má relação. Não, ele tava até pra sair, né? O Exato. empresário dele, o Mino Raiola, tava falando, não, acabou, fim da linha pra ele no United. Por isso que pra mim é até surpreendente ver ele de novo jogando bem, assim. Não é titular ainda, né? Na verdade, ele até jogou bem no último jogo, mas ele ainda tá meio esquentando o banco, de vez em quando entra, de vez em quando não, diferente do Van de Beek, que nem entra, né? Fica lá só direto, entra aos 90 minutos, mas realmente o Pogba fazer a diferença é o que a gente estava faltando ver ainda, eu acho. O Van de Beek, inclusive, é um cara que eu botava muita fé quando surgiu no Ajax, mais até que o próprio De Jong, né? E, impressionantemente, tá oscilando um pouco aí no United, né? Acho que ele precisa de chance ainda. Acho que a fase do time conta também, né? Solskjaer não dá chance pra ele. O Van de Beek é aquele cara que me dá a impressão de que foi contratado pela diretoria e não pelo técnico. Então o técnico não quer ele. E aí ele fica no banco e todo jogo mostra aquela cara dele de enfadado no banco, de saco cheio. Mas quando ele entra faltando 5 minutos pro jogo. Aí também não dá pra gente ver se ele tá jogando bem. Pois é, tu falou no Mino Raiola, me lembrou aqui de uma grande especulação que tá acontecendo essa semana, que é o Haaland no Barcelona, né? Segura essa que a gente vai voltar para a parte de transferências já já. Eu queria ainda terminar a Premier League falando de esse fim de semana tem Liverpool e Manchester United. Será que o Manchester United sai da liderança depois desse jogo? O que vocês acham? O que a gente pode esperar desse jogo? Olha, o Liverpool não perde em casa, né? Então eu acho difícil que perca a partida. Mas o United tá bem fora de casa nessa temporada, né? É um ponto também, né? E tem o Bruno Fernandes que costuma ser um monstro, né, contra os times do Big Six, a não ser o City. Liverpool é mais time, eu acho. Eu acho que o Liverpool tá dando uma oscilada, mas mesmo assim tem mais time que o United, né? Então... E eu não gosto desse futebol do Manchester United, eu não gosto do Solskjaer. Eu, na verdade, quero mais é que o United vá mal para ele poder ser demitido logo, porque eu acho que o United merece um técnico melhor do que ele. No entanto, Bruno Fernandes, assim, eu posso apostar tudo nele, que ele pode fazer o que for em campo, assim. Ele decide todos os jogos. Então não duvido que o Bruno Fernandes vá lá, ainda mais se ganhar uns pênaltizinhos, porque ele tá fazendo muito, ganha um pênaltizinho e decide o jogo. Sim. Não duvido. Eu acho que a defesa do Liverpool tá muito mal essa temporada, e não exclusivamente porque o Van Dijk se machucou, né? Teve a lesão do Van Dijk, a lesão do Joe Gomes, o próprio Matip também sofre com muitas lesões toda a temporada. Como eu citei anteriormente, o Liverpool chegou a jogar com Henderson e Fabinho na zaga, 2 meio-campistas, mas tem uma questão que a gente não falou ainda, que é um cara que tá muito mal essa temporada, que é o Alexander-Arnold. Tá mal essa temporada, não tá jogando bem, tem sofrido muitas críticas dos torcedores do Liverpool. Que foi uma das chaves desse Liverpool, grande campeão, Liverpool. Ele era um dos principais jogadores. Ele é muito novo, né? Um cara que tem um potencial enorme, assim, já foi campeão de Champions e Premier League, mas tá dando uma osciladinha, assim, não sabemos bem o que tá acontecendo. Principalmente na parte defensiva. Que sempre foi um asteriscozinho, assim, Será que é porque ele é mascaradinho e perninha também? Acho que não, ele não me parece ser esse tipo de cara, assim, né? Eu acompanho bastante o Liverpool, você sabe disso, não me parece ser um cara com essa... Eu acho que a questão do Alexander-Arnold tem um pouco a ver com a questão do Bayern, deles terem jogado muito tempo em alto nível. A Premier League, inclusive, mais até do que a Bundesliga, exige mais fisicamente dos jogadores, os jogos são mais intensos, os jogadores correm mais, tem mais jogo. E nessa temporada com jogos, o intervalo de jogos curto, né? Tem uma explicação que talvez possa aparecer, né, do campo tático aí, que se ele não tem 2 zagueiros que consigam, né, dar um suporte para ele, querendo ou não, ele não é tão bem, não é a principal característica dele, a fase defensiva, a marcação, ele vai sofrer também, né, normal isso aí, né? Ele sempre foi um cara muito bom no apoio, né. E você acha que é um erro um furo do planejamento do Liverpool? Cara, o Klopp sempre trabalhou com um grupo curto, né. Sempre gostou de trabalhar com poucos jogadores, improvisava um jogador aqui, outro lá. O Fabinho chegou a jogar na zaga na própria temporada que o Liverpool foi campeão da Champions contra o Bayern, né? Ele jogou, se eu não me engano, também não tinha uns zagueiros. Eu acho que o Lovren saiu do Liverpool meio que já não tinha mais clima, assim, né? Era um zagueiro que era muito criticado pela torcida. Talvez faltou contratar daqui a pouco um jovem ali, emergente, que tá querendo dar aquele passo, mas que não exigiria jogar todas as partidas, né? Porque ficou só com 3, né? Matip, Joe Gomes e Van Dijk, mais outros caras da base. Com lesões. O Matip sofre muito com lesões, né? Então, acho que um pouco de má sorte, mas também deveria ter rolado, assim, uma contratação, mas não um cara, assim, pra chegar a jogar, sabe? Quem sou eu pra correntar o Klopp, mas eu acho que houve um furo de planejamento aí, especialmente depois que o Lovren saiu, de não contratar um zagueiro que pudesse fazer uma sombra ali pra
É casos como esse, né? O Às vezes Fabinho acontece. joga muito bem na zaga. A gente, na verdade, o Fabinho, a gente já comentou isso aqui. O Fabinho joga bem em qualquer posição, eu acho. Só que ele deixa um buraco no meio campo, né? Você Porque perde no meio ele não tem um substituto ao nível dele no meio de campo. Adoro o futebol do Wijnaldum, mas assim, é diferente. Ele tem uma outra proposta, ele é bem mais ofensivo do que o Fabinho. O Fabinho, ele é aquele cara, assim, segura a zaga na frente, sabe? Ele faz aquela transição muito bem, né? Da Exato. defesa pro ataque. Ele é um cara que além de ter um bom passe, ele tem uma parte ofensiva muito boa também, porque ele finalização de consegue fora da área. finalizar de fora da área. Mas ele é aquele volante que limpa tudo, né? Tipo, o time marca muito na frente, deixa muito espaço e ele como ele tem a passada larga, ele marca bem, ele tem muita noção de espaço ali como primeiro volante, né? Ele consegue ganhar a segunda bola, né? Vai bem pelo alto, né? Acho que tem uma questão que ele também está sofrendo um pouco, que é conseguir jogar em linha de impedimento, né? Que é muito comum isso na Europa e no próprio Liverpool, que joga com uma linha de defesa muito alta. Ele está sofrendo um pouco para se adaptar com isso, porque como volante ali, a noção de espaço dele é mais... É a posição dele também, né? Exato, né? Ter um controle dos jogadores que estão ali, ganhar aquela segunda bola, como eu citei, mas não é tanto de tu cuidar dessa linha defensiva, assim, de daqui a pouco sair para deixar um cara em impedimento, né? Então, eu acho que é uma adaptação, ele está indo muito bem, óbvio. Mas eu não sei, assim, eu vi muitos torcedores do Liverpool falando que queriam que contratasse um cara tipo o Koulibaly, contratasse o Sérgio Ramos e tal. Mas acho que isso não é o perfil de contratação que o clube faz historicamente. E acho que precisava de um zagueiro, sim, eu concordo contigo, mas um cara, assim, que fosse promissor, que não fosse um guri de 18 anos, mas fosse, né, daqui a pouco tivesse 23, 24, tivesse aí emergindo na carreira, mas que não apresentasse, assim, um cara que tivesse chegar e vestir a camisa e sair jogando que nem foi o Thiago Alcântara, sabe? Porque o Diogo Gomes, querendo ou não, é um zagueiro que foi bem, ele ainda tem um pouco de falhas e tal, mas é um cara promissor. O próprio Matip foi bem na Champions na temporada que o Liverpool ganhou. Então, bom, jogão, né? Jogão, clássico com certeza. É clássico e vice-versa. É. E agora para a Espanha, já que a gente já vai chegar lá no Haaland talvez, um Haaland no Barcelona, Espanha, Atlético de Madrid já tem... tava louco pra falar sobre isso, mas eu guardo, né? Segura aí, estamos chegando. Atlético de Madrid, a gente comenta sempre do Atlético de Madrid, candidato a título mais do que nunca, tem 2 jogos a menos e continua na liderança, bateu o Sevilha com muita propriedade. O Atlético até jogou sem os brasileiros, mas o Sevilha, que jogou com os brasileiros e que eu venho elogiando muito, fizeram, assim, um papel horroroso. Sevilha perdeu o jogo adoidado. Sinceramente, não reconheci esse Sevilha. Não reconheci o Diego Carlos, o próprio Fernando, que eu vim elogiando aqui, assim, falhou. O Atlético agora sem a Copa do Rei, mais do que nunca, candidato a título. Acho que é a chance deles de sair, né, da fila da Liga. Né? Que a última vez, se eu não me engano, foi em 2013, na temporada 2013-2014. E eu acho que é a oportunidade que eles têm, assim, pra ser bem sincero. Eu, se eu fosse o Simeone, assim, a Champions é difícil, focar... Poupa na Champions, é polêmico isso, mas poupa a Champions ali e foca na La Liga, porque acho que é a maior chance de título que o Atlético tem. Ia ser legal, né? Ver o Soares campeão no Atlético de Madrid. Nossa, ia ser maravilhoso. Depois saiu do Barcelona, daquela forma como ele saiu, né, escanteado pela diretoria, com o Messi, que é o dono do time, reclamando. Do jeito que trataram... jogou muito, inclusive. E o Sevilha, por outro lado, se quiser passar pelo Borussia Dortmund na Champions, vai ter que jogar mais. Não vai poder jogar esse futebol. Só fazendo um comentário, né, a respeito do Atlético de Madrid, eu conversei com o nosso colega espanhol, o Manu, a respeito do Renan Lodge, né, porque ele não tem jogado muitas partidas, né, tem jogado, mas não tá de titular, e ele estava me explicando que o Simeone tem jogado com 3 zagueiros, e o Trippier tá jogando um lado como lateral direito, seria perfeito pro Renan Lodge jogar como com um ala, né, um ala esquerdo, só que o Simeone tá escalando o Carrasco, né, então que vem muito bem. Vai jogar nessa ala, né. Exatamente, que é um ponta, mas o Carrasco jogou assim na seleção da Bélgica. Que é mais ofensivo também, acho né? que no jogo contra o Brasil, na Copa, ele jogou nessa posição ou não? Enfim, que eu não vou lembrar. Não vou lembrar também, mas tá muito bem o Carrasco, então o Renan Lodge tá perdendo um pouco de espaço e é uma questão pra gente se observar, né, que é o nosso lateral, titular da seleção, né? Que inclusive pra gente, a gente já elegeu ele como um dos melhores brasileiros no ano passado, a gente comentou bastante sobre ele. Exato. E tá faltando assisti-lo de novo em campo, né? Faz um tempinho. Exatamente. Bom, então vamos lá. Passando agora pra mercado. O que você queria falar, Léo? Haaland no Barcelona. Começa aí, Léo. Haaland no Barcelona? Haaland no Barcelona, né? É uma transferência, né? Não sei, assim, eu não acredito muito que vai rolar,
pela questão financeira do Barça, né? As notícias que a gente vê é que o Barça tá totalmente quebrado. E a cláusula de rescisão dele são 65 milhões de euros. Apesar de ser um jogador que faria muito sentido, né? Jovem, tem uma intensidade muito grande, que é uma coisa que o time carece, né? Rápido até não poder mais. Pra mim, assim, o melhor não é nem a rapidez. Ele tem uma rapidez excelente, né? Uma velocidade. Mas, assim, posicionamento. Ele tá sempre no lugar certo. A bola procura ele, né? Imagina o Messi. Ele é daqueles caras que a bola procura. Meio Lewandowski mesmo, né? A bola bate nele e entra. Agora tu imagina o Messi assistindo o Haaland, assim, né? Só dando aquela pifada. Imagina, na verdade, os dois se abraçando depois do gol, o Haaland abraçando o Messi e o Messi aqui, assim, sabe? Exatamente. O Haaland, eu confesso, quando ele surgiu, assim... eu olhei para aquele atacante alto, meio desengonçado, assim, eu falei, cara, esse cara é mais um dos que os europeus adoram falar. Eu tinha preconceito de Haaland também. Assim, falava, daqui a pouco some. Não some. Aí você vai ver o cara empilhando gol atrás de gol. Ele só não é artilheiro direto da Bundesliga porque existe o Robert Lewandowski, né? Que mas a questão mais evidente que ele vai para um time top, né? Seja Real Madrid, Barcelona, não fica mais um ano no O problema só a questão da grana que o Dortmund vai pedir, né? Quem é que tem o dinheiro hoje em dia para pagar por ele? O Barcelona não tem. Né? Mas não sai nesse mercado de inverno, né? Eu acho que não sai nem no próximo mercado de verão europeu. Eu acho que ele fica mais um tempo. Acho que ele vai se estabilizar um pouco mais no Dortmund pela questão financeira dos clubes, né? Essa é a opinião que eu tenho. Acho que o pessoal não vai fazer um investimento tão alto. Ainda mais que na última janela se fez muitos investimentos que não estão dando muito retorno, né? Tu viu o Kai Havertz no Chelsea. Acho que o pessoal vai segurar um pouco a onda. O próprio Dortmund é famoso por fazer jogo duro em negociação, né? O Sancho mesmo estava para sair e bater o pé e ficou. E a janela de inverno, ela costuma ser mais fraca, né? Janela de inverno já costuma ser mais fraca e com pandemia acho que vai ser mais fraca ainda. Mas a gente tem algumas coisas rolando na janela, sim, não ainda tem? Falando em Barcelona, saiu essa semana aí uma notícia de que o Barça estava sondando a situação do Agüero, né? Que tem final de contrato. Isso aí tem dedo do Messi, né? Não, mas eu só consigo imaginar isso, porque isso é uma contratação daquelas estilo que o Fluminense faz, é pagar um salário astronômico para um jogador que, beleza, pode dar algum retorno aquela média de idade de 35 anos do Barcelona, né? Exato, você vai pagar, o Barça tá quebrado, aí vai oferecer um salário astronômico pro Agüero, pro cara só porque ele é amigo do Messi, de repente isso pode ser bom, né? Porque o Messi tá querendo sair, então pode ser um truque para você conseguir manter ele na Catalunha. Exato. Mas, sim. E transferência como brasileiro? O que a gente pode esperar ou tá rolando aí nesse mercado de inverno? Temos aí o Veríssimo no Benfica, né? Já tá acertado, né? Inclusive, o Jorge Jesus deve ter ficado meio chateado, né, com o Santos na final da Libertadores. Não porque ele gosta do Palmeiras do Boca, mas é porque atrasou a ida dele, né? Ele agora só vai chegar lá em Portugal em fevereiro. Então... eu até queria saber com vocês o que vocês acham dessa contratação, porque o Benfica investiu, né, na última janela na zaga, né, contratou o Otamendi e o Vertonghen por ter perdido o Rubem Dias, né, mas... Otamendi não sei se é reforço ou se... Mas os dois também já têm uma idade mais avançada, né? E o Vertonghen eu tenho também as minhas dúvidas em relação à qualidade dele, que eles já não vinham tão bem no Tottenham, né? E eu acho que, obviamente, seria para você dar uma renovada de ambiente um pouco ali, né? Eu acho que o Lucas Veríssimo ele foi o melhor zagueiro, tá sendo o melhor zagueiro da temporada no Brasil, assim. Então, é indiscutível que é uma contratação boa, né? E também, enfim, os clubes brasileiros acabam sempre vendendo muito abaixo, né? O Lucas Veríssimo não é um cara também já com uma idade... não é tão novo, né? Acho que tá com 24... quase 25. Não vou saber. Então, enfim, acho que foi uma boa contratação, né? Acho que foi um investimento baixo pelo benefício que ele vai trazer. Foram 6,5 milhões de euros, se eu não estou enganado, para um jogador que é muito promissor e tem potencial de revenda depois, né? Exato. Os clubes portugueses são famosos por isso, né? Exato. Contratam um jogador barato e depois inflaciona o preço e vende, né? Mas eu queria destacar uma contratação também do Benfica, que é meio esquisita, né? Que é um jogador que, se me contassem, talvez eu não acreditasse, mas é um cara que jogou no Bangu, no Madureira e na Cabo Friense, no Rio de Janeiro, sem muito destaque, porque você conhece o Rodrigo Pinho? Não conheço. Aliás, ele tem nome de português, né? Não de brasileiro. Mas o mais engraçado é que ele é nascido na Alemanha. Mas é brasileiro. Mas enfim, esse cara tá jogando muito bem em Portugal, ele tá com fama de carrasco lá, porque fez 2 gols contra o Porto no Estádio do Dragão, na vitória do Marítimo de Portugal sobre o Porto. E já chama atenção. Já chama atenção, isso foi em outubro, e nessa semana ele ajudou o Marítimo a despachar o Sporting na Copa de Portugal. Fez o primeiro gol lá. Que inclusive o Marítimo é treinado pelo Milton Mendes, né, que os brasileiros conhecem. Figura, treinou o Vasco, o Sport. E ele tá em final de contrato com o Marítimo, vice-artilheiro, é um dos vice-artilheiros do Campeonato Português, com 7 gols. Se eu não me engano, o Pedro Gonçalves do Sport está com 11, é o principal. E vai chegar no Benfica na próxima temporada. De graça. De graça, quando o contrato dele encerrar. E eu achei uma contratação interessante, porque o Benfica investiu bastante, né? Mas o Darwin Núñez começou bem. O Benfica tá renovando todo mundo, né? Até outro elenco. Começou bem o Darwin Núñez, mas
caiu até porque é muito jovem e veio com uma pressão danada de ser a maior contratação da história do futebol português, né? Eu acho que é uma contratação interessante, um jogador pra gente ficar de olho aí. Não, uma boa dica, não conhecia o Rodrigo Pinho. Vamos ver, de repente, nos episódios mais lá pra frente, a gente tá comentando, cornetando de top ou flop da rodada o Rodrigo Pinho. Mas um jogador que a gente conhece, que a gente já falou aqui também, que agora não tá mais no elenco do Lyon, é o Jean Lucas, né? Que foi emprestado pro Brest. Chegou a ser especulado no Inter, inclusive. Exato, e não é que ele foi rifado do Lyon, o Lyon aposta muito nele, mas realmente a concorrência estava muito forte para ele, né? Com o Thiago Mendes, com o Paquetá, com o Bruno Guimarães, o Aouar. E colocaram ele agora no Brest para jogar essa temporada, que vai ser a segunda dele na França, para terminar de se ambientar, né, no país, aprender o idioma. E é um jogador pra gente ficar de olho também. Agora não tá mais, né, no time de ponta, mas dá para acompanhar no futebol. Sempre né, então... melhor pro Lyon, assim, que é um time que aposta muito na base, dá rodagem pro jogador, né? Se não tá jogando, né, bota pra jogar em outro lugar, né? Ao contrário do Paris Saint-Germain, o Lyon tem um grande meio de campo, né? Então, de repente, é bom você... Esse meio de campo do Lyon ia cair como uma luva, assim. Talvez só o Verratti, né? Que é um grande jogador, pudesse manter ele. Mas, assim, você manter o Verratti, contratar todo o meio campo do Lyon, pô, o PSG decola. Fala baixo que, senão o Pochettino não ouvir e acaba com o campeonato francês e só tem Paris Saint-Germain de novo. Deixa assim, porque a temporada tá bem, tá disputada, tá bom pra assistir os jogos no OneFootball. Verdade. Bom, semana que vem a gente tá de volta, tem mais Ligue 1 no OneFootball, tem mais Bundesliga, tem mais Brasil com Z pra você, tem mais mercado de transferências, já que a gente tá em janeiro, mesmo que ele não esteja muito aquecido, tem brasileiro trocando de time, a gente vai comentar, vai dizer quais são os melhores, quais são os piores. Não perca o próximo Brasil com Z. Até mais!